Bom, Fresco. velho. Pessoal, só para reforçar aqui, tá? A gravação tá o treinamento vai ser gravado para ser disponibilizado depois. E quem precisar falar alguma coisa aí pode interromper, porque nem sempre fica fácil para quem está apresentando ter noção de quem está com a mão levantada, tá? Então chama aí que Vinícius responde. E É, demais é isso. Vontade aí, Vinícius. obrigado. Bom, galerinha, esse workshop foi mais voltado para quem tem o primeiro contato com React. Boa noite, Lucas. Vai ter o primeiro contato com React, eu tenho. O primeiro tá tendo o primeiro contato com React na Colmeia. É mais que a gente viu algumas dificuldades, digamos assim. Aí a gente resolveu organizar esse workshop. Vamos lá, partindo da introdução mesmo, o React ele é um framework criado para fazer front-end baseado em JavaScript, para quem não sabe. Aí também tem o React Native, que ele também é um framework só que voltado para a parte mobile, para desenvolvimento mobile no front-end. Ainda tem gente entrando, beleza. Aí vê, o básico do React, eu vou começar a compartilhar a tela aqui, a gente vai criar um projeto, eu vou explicar a estrutura de pastas e a gente vai seguir nela. Para quem está tendo o primeiro contato agora, para você iniciar um projeto com o React, você só precisa do Node instalado. Estou falando React.js, não Native. O Native você tem que configurar várias coisas, como o SDK do Android, do Java, as variáveis de ambiente, etc. E etc. Para você iniciar um projeto com React.js, você só precisa rodar o comando npx create react app e você passa o nome do app que você quer criar. Criar um MyApp aqui. Depois que você executar isso aqui, o React ele vai começar a montar a primeira estrutura de pastas básicas que já vem por default nele. Vou precisar criar, eu já vou abrir aqui logo, eu já criei. Eu só aqui. Prontinho. Depois que vocês criarem, vocês vão ter basicamente esta estrutura básica. Package.json com as dependências que vocês estão utilizando para o desenvolvimento. A pasta public, que é onde tem o index.html, que é o primeiro arquivo a ser renderizado do React App. Aqui são as imagens, tudo mais. E aqui o primeiro arquivo que ele cria do React, que é o app.js. Aí uma das características principais do React, que o destaca de alguns frameworks, é a questão que ele tem uma interface do DOM. Para quem não sabe, é o seguinte, alguns frameworks, o que acontece quando você faz uma alteração, você tem que recompilar todo o processo novamente para que apareça as alterações no seu navegador e você passa esse tempo, essa demora, esperando a compilação, para depois chegar e ver se está correto ou não. E o React se destaca por conta deste ponto, no caso, de vários pontos, mas o principal é desse. E você poder ter esse reload em tempo real. Aí vê, depois que vocês criarem um projeto, vocês podem rodar o comando npm start, aí vocês vão ele vai subir um servidor local no seu computador aí, se você acessar o localhost 3000, que é a porta default, vocês vão ter basicamente uma tela básica que é quando se inicia um projeto no React. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer falar algum ponto? Então vamos seguir aí. Tá de boa. Beleza. Eu vou mostrar aqui a vocês um exemplo do Doom. Tá falando. Pode interromper mesmo, Luca, porque eu não vou ter tempo de estar acompanhando o chat, não. Eu vou mostrar mais você desenvolvendo mesmo a característica do React. Se vocês Vou mostrar a vocês agora um exemplo de Doom. Se vocês abrirem um arquivo assim e alterarem qualquer coisa aqui, colocar aqui.
Load, colmeia. Vocês vão ver que não precisei nem compilar novamente, já estava aqui em tempo real as alterações. Basicamente é isso, essa é a estrutura de pasta inicial do React, que ele cria. Aí na colmeia, a gente tem um template que é utilizado por modelo em quase todos os projetos do React. A gente tem esse template, que já vem com... Eu vou explicar a vocês a estrutura de pastas, é um pouco diferente, já é mais avançada, tem uma questão de Docker. Vou só abrir ela aqui agora, para começar a explicar. Eu vou abrir ali um projeto mesmo. Vocês podem ver. Pronto. Como vocês podem ver inicialmente aqui, basicamente é a mesma estrutura. A gente tem a pasta public, com index.html, que é o primeiro arquivo a ser renderizado. A pasta que nós criamos aqui é de imagens, que é para organizar a questão das imagens usadas no projeto, avatar, logo. Documentos, que é o getState, que é o changelog, que esse é um documento de mudanças do próprio default template. E aqui no SRC, como vocês podem ver, a estrutura é um pouco diferente. Por quê? Porque esse template aqui que nós criamos aqui na Colmeia, a gente já tem a questão de Redux, temos a questão dos assets aqui no próprio SRC, componentes de default que vocês podem utilizar no próprio projeto. Aí temos a questão também de layouts, porque nós podemos fazer o seguinte, aqui nas rotas, se a gente quiser definir uma questão de uma rota de login e não quiser que tenha um menu de navegação lateral, igual esse aqui do VS Code e o top bar, a gente cria aqui os layouts de autenticação, onde os components a gente diz qual vai ser renderizado. No caso é só o top bar com a logo, uma apresentação básica mesmo. Aí temos a questão de mocks aqui, que é para quando está em testes, a gente cria requisições de teste para testar a conexão com a API, renderização de tabelas, renderização de formulários, se está tudo correto. Temos a questão do Redux, como eu falei, e o Redux é nada mais do que um estado global da aplicação em que mesmo se você alterar nenhuma tela, em uma das telas, se você alterar e você for em outra tela, o Redux vai estar lá com o novo valor que você passou, com os novos atributos que você colocou, e etc. Temos a questão aqui do Stories, que é mais os middlewares do Redux. Aí temos as views, que nós dividimos da seguinte forma. Temos o index, que é o próprio component chamado. Aí temos aqui o component. Esse template ele é todo baseado no Material UI. É uma library para front-end. Vou abrir aqui. Fica errado. Ele é uma library que estamos utilizando, que ele já deixa por default vários componentes para você utilizar na sua aplicação, como se quiser uma lista, já mostra a lista com ícones, exemplos de ícones para você utilizar, badger, são essas caixinhas, etc. Uma das coisas que nós utilizamos, eu até vou falar esse ponto porque isso foi uma dúvida recente até de um dos desenvolvedores, é a questão do hooks e do classes. Antes a gente utilizava o classes nos projetos, porém, para controlar o ciclo de vida do componente, era um pouco complicado, porque eu vou até mostrar um exemplo aqui de como ficaria num class. Você ativa aqui em qualquer lugar. É um novo arquivo aqui na raiz mesmo, depois eu deleto. Uma das coisas que a gente utilizava antes era o class. Aí uma das coisas que é muito difícil de controlar com o class é a questão do ciclo de vida do componente. Por quê? Porque o class ele já vem por default com as funções de ciclo de vida, que é o componente de mount, o componente de updated
Aqui. O DDMoff, que é quando o componente carrega, o update, que é quando ele é atualizado, e o cache, que é quando ele é destruído. Aí no classes, isso aqui para você controlar o ciclo de vida do componente, era meio, como é que eu posso dizer, trabalhoso. Por quê? Porque toda vez que você alterava o ciclo de vida de um componente, ele alterava e fazia o render do componente completo, e não só de um arquivo que você estava sendo alterado. Aí isso aí mudou com a chegada do Hooks, como vocês podem ver, a questão até da própria estrutura que está lá é bem diferente, porque aqui está em Hooks. Aí nós conseguimos controlar o ciclo de vida do componente através do efeito, do user effect. Vocês podem ver aqui. Aí, o que é que está acontecendo aqui? Ele verifica se o componente foi carregado através desse array. Quando você passa esse array vazio, indica que assim que o componente for carregado, eu vou executar isso aqui. Aí ele verifica se o componente foi carregado e monta a página completa. Aí, se vocês quiserem, vocês podem deixar isso até mais dinâmico, digamos assim. Aí eu só quero que o componente seja carregado quando eu alterar o resultado. Pronto, aí vocês enviam o requests, a gente vai falar mais à frente sobre isso. E no user effect, vocês passam aqui, entre parênteses, a condição que você quer em que ele seja executado. Até aí tudo bem? Alguém com alguma dúvida? Por enquanto tá de boa. Tá de boa? Beleza. Aí vamos lá. Nós temos também... Beleza, André. Aí nós temos também a questão do use state, que nós vamos controlar o estado do componente. É meio que aqui nós definimos nossas variáveis que vão ser utilizadas no nossos componentes. Aqui nós temos as variáveis de tabelas, de quantidade de elementos, de se o componente está carregando. Aí vai fazer os requests, por conta que a gente já deixou uma pré-estrutura montada aqui no Utils, de interceptos e redirect de token, renew token, refresh token. E já para a gente não ter tanto retrabalho nos próximos projetos. Aí aqui nós criamos uma pré-interface, onde aqui nós interceptamos as requisições, verificamos se o token é válido. Caso ele não seja válido, aí nós destruímos a sessão do usuário. Vocês podem ver aqui tem um destroy token, que ele é chamado no refresh token, quando ele dá algum cat. Aí ele remove todas as sessões e manda ele de volta para o login, para ele renovar a sessão dele e iniciar novamente o ciclo. Vou pegar aqui de novo. Pronto, basicamente, nós passamos aqui as condições, o actions, aí a URL propriamente dita, os parâmetros, que é controlado pelo back-end, que é caso de paginação, total de elementos, como eu tinha mostrado anterior. Aí, caso essa resposta tenha dado sucesso, nós controlamos da seguinte forma. Caso ele dê sucesso, aí a gente, por questão da paginação, setamos a lista, total de elementos que é retornado do back, a quantidade por páginas, a página que ele está, a página atual dele e o size da tabela. Aí, como vocês podem ver aqui no component da tabela, que é o results, ele tem o render dele aqui, a paginação, e todo esse processo que a gente fez aqui do request, de salvar, ele faz um mapeamento dentro desse component. Aí fica um arquivo mais organizado e mais clean, digamos assim. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer algum ponto? Porque a gente pode abranger conteúdos que vocês queiram tirar dúvida agora. Vinícius? Oi, pode falar, Matheus. Consegue me ouvir? Porque eu estava no mudo aqui. Vê só, no Angular, a gente tem, para fazer as requisições, a gente tem o método subscribe, né? Que aí, por ele, RSX, que aí a gente consegue, por ele, tratar o sucesso e a falha da requisição. Como é que é tratado isso no
no React? Pronto, eu vou falar aqui mais da arquitetura do como é em si. Uhum. Pronto. Nós tratamos no TryCat. Aqui. Deixa eu te mostrar um exemplo. Acho que deve ter por aqui. Vou pesquisar logo para não. Aqui, ó. Achei. Nós utilizamos no TryCat aqui, Matheus. Vê. É basicamente o seguinte: ele vai fazer a tentativa, que eu falei, e caso ele dê sucesso nessa tentativa, ele vai fazer o tratamento baseado nas condições que a gente fizer aqui, que é o request, o handle success, que é basicamente esse cara aqui. Eu vou até botar isso aqui mais para a gente fazer nessa própria function aqui, para não ficar tão perdido. Pronto. Ele vai fazer a tentativa, aí se ele fizer a tentativa, se tiver certo, ele vai entrar aqui, aí caso ele dê sucesso, ele seta tudo que ele recebeu de content, que no caso é o teu array de objetos lá, seta o total de elementos por page, a quantidade de páginas para você ir fazendo a paginação, e caso ele dê erro, tem esse outro aqui, que ele seta o erro como true, e seta o erro retornado do back. Aí aqui ele tem um alert, que é um tooltip do lado esquerdo, que ele mostra uma pequena mensagem, aí ele faz o alert e mostra a mensagem retornada do back. Aí a gente tem alguns outros casos de tratamento de erros, como aí eu fiz, pronto. Eu fiz um request e ele me retornou 401, que é não autorizado. Aí a gente não precisa fazer essa tratativa no TryCat em si, porque o próprio Axios, da própria estrutura aqui, ele já vai fazer esse tratamento para a gente. Porque aqui no Intercepts, ó, ele verifica o status do retorno, e se ele for diferente de 401, ele retorna a promise, aí ele dá o refresh token. Eu estou falando mais da arquitetura que nós criamos aqui. Aí atualiza o token. Caso, como acontece no projeto do Homolog, caso o seu token lá no banco de dados ele tenha sido deletado, até mesmo por acesso externo de máquina, você acessar o banco e deletar, aí ele não vai cair no refresh token, ele vai cair direto vai te redirecionar direto, deixa eu achar aqui a linha, aqui, pronto. Ele vai ver que seu token é inválido e já vai te retornar direto para o login, para autorização. Aí todas as tratativas de 401, de bad gateway, de erro interno, a gente trata direto no Interceptor aqui. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Alguém quer falar algum ponto? Ô Vinícius, poderia explicar um pouquinho melhor para a gente como é que funciona esse gerenciamento de tempo de componente? O tempo de ativar, o tempo de desativar? Claro. Tipo, o ciclo de vida do componente em si, né? Isso. Fê, eu vou te explicar. Eu vou criar aqui de novo aquele arquivo lá. Vocês chegaram. Vini, tu pode aumentar a tua fonte um pouquinho, velho, por favor? É o quê? Pode aumentar a fonte um pouquinho, por favor? Posso. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Tá bom assim? Massa. Mais alguém? Fê, Anderson. Eu vou te explicar como se controla o ciclo de vida do componente no React em classes, porque a gente ainda tem alguns projetos da parte mobile que utilizamos classes. E vou te explicar como é que a gente controla o ciclo de vida em hooks. Em classes, nós controlamos o ciclo de vida dessa forma. A própria classe aqui, ele já tem o próprio evento de ciclo de vida do componente. O componente idmonth, vou criar logo as functions para eu poder usar as outras. Que é quando o componente carrega, o componente
update, que é quando o componente é atualizado. Digamos que aqui tu tem esse classes 2 aqui, ele é um botão que quando tu clica, ele altera um contador. Aí esse componente foi atualizado. Aí ele chama o component did update. Quando o componente é renderizado pela primeira vez, ele chama o component did mount, que é a primeira função chamada quando o componente é carregado. Isso digamos, em classes. E também ele tem o component de catch, que é quando o componente ele não consegue ser recarregado por algum erro, e o component de unmount, que é quando o componente ele é desmontado, ou seja, destruído. Quando você muda de uma tela para outra, a classe anterior ela é destruída. São basicamente esses quatro pontos, essas quatro funções aqui que nós utilizamos para controlar o ciclo de vida em classes. Aí em hooks, ele é um pouco diferente. Eu vou colocar aqui só... Espera aí, só um minuto. Em hooks, ele é um pouco diferente, porque nós não temos essas funções. Nós conseguimos acessar o ciclo de vida do componente diretamente através dessa propriedade do React aqui, que é o uso effect. Aí o uso effect, a sintaxe dele é dessa forma. É um iron function que você passa uma condicional do ciclo de vida, digamos assim. Quando você passa o array vazio, quer dizer que assim que o componente for carregado, o que tiver dentro desse use effect, ele vai ser renderizado ou executado. Se você quiser uma condicional, eu só quero se determinada variável for alterada. Aí a gente consegue acessar o estado do componente através do useState, que é para a gente acessar o estado do usuário. Aí se nós criarmos aqui um count, como a gente estava falando, a sintaxe é basicamente essa. Inicia com 0. Eu quero que esse efeito aqui, ele renderize determinada função se o count ele começar a ser alterado. Aí eu passo aqui a condicional, count. Aí eu consigo controlar tanto o ciclo de vida do updated, quanto o ciclo de vida assim que ele é carregado. Beleza? Beleza. Deu para entender Pelo tranquilo? que parece, pelo hook ele é bem mais, como posso dizer, adaptável, né? Você consegue Isso. usar ele Pelo hooks ele é mais bem maleável. Isso. Você consegue ter mais controle do ciclo de vida. E também pelo hooks, o seguinte, o que acontece muito em classes, eu vou ver se criar uma classe aqui embaixo. O que acontece mais em classes é o seguinte, o estado, ele é um objeto inteiro. Ou seja, aqui eu vou dizer count 1, count 2. Se eu alterar o count 2, eu estou alterando o estado completo dessa classe. Aí ele renderiza a view completa. Pelo hooks, não. O hooks, cada estado desse é uma variável que você consegue controlar separadamente. Se eu quiser que esse effect só execute com count 2, é só eu passar a condicional aqui, count 2. E ele só vai executar isso aqui se o count 2 for alterado. E se o count 2 estiver sendo utilizado aqui na view, ele só atualiza o count 2 quando o count 2 for atualizado. Ou seja, cada componente desse aqui dentro do retorno, ele só é atualizado de acordo com o seu estado. Ele não atualiza o estado completo da aplicação em si, cada um. Aí, essa é a diferença entre hooks e classes em si. Beleza? Massa. Deu para entender certinho. Mais alguém? Por enquanto não sei. O que mais que eu já apresentei aqui, o contato inicial que vocês vão ter com o React. Era bom vocês tirarem dúvidas, que eu vou explicando mais a fundo as dúvidas de vocês. Oi?
Vai falar alguma coisa sobre o Saga? Tu quer eu já tinha falado do Redux Saga. Vê, tu quer saber algo específico do Redux Saga ou quer que eu abranja geral? Geral, geral. Oi? Geral mesmo, geral. Pronto, vê. O Reducer, como o Anderson falou aí, como eu tinha falado antes, ele é um estado global da aplicação. Aí você consegue criar actions para você alterar esse estado. Vê, basicamente é o seguinte: eu crio um estado global na aplicação, que é o Redux. Aqui nós vou falar do de sessão. Nós temos o Reducer de sessão, que ele é a sessão do usuário. Aí ele é um objeto normal, você coloca os seus atributos, aí você faz os cases de atualização no Reducer, que você vai receber a actions. A actions são, você define as ações de atualização, deixa eu achar que é de Reducer. A sessão login, você vai dar um dispatch do tipo session login e vai passar o seu objeto para ele. Aí, no Reducer aqui, ele vai ver que vocês fizeram uma action do tipo session login e aqui, no caso, ele está retornando o estado inicial da aplicação. Porém, aqui, você pode controlar esse estado inicial. Você vai passar o user, que é esse objeto que nós definimos aqui em cima, e através do actions, ele tem uma propriedade chamada payload, que é onde você passa o objeto, que é onde você intercepta o objeto que você enviou para o Reducer. Aí, em todas as telas que você estiver utilizando esse inicial state do Reducer, você consegue ter acesso a essas propriedades. Mesmo se você estiver na última tela do sistema e você atualizar lá, se você voltar para a dashboard, ele já vai estar com o estado atualizado. Basicamente, essa é a questão do Reducer. O Saga é mais para um controlador do Reducer, que a gente não está utilizando nesse template em si. Nós estamos controlando através do Reducer puro, da Action. Vinícius, o Redux. Beleza, Anderson? Beleza. Fala aí, Anderson, pode falar. O Redux, ele é uma biblioteca, algo assim, ou ele é um design pattern? Ela é uma biblioteca. Beleza. Uma biblioteca. Ela é uma biblioteca. Basicamente, para quem é de back-end, é uma Vou classe mostrar aqui com variáveis estáticas, né? Tipo, você altera e a aplicação completa tem acesso àquele estado. Massa. Aí nós utilizamos aqui o React e Redux, que é pra gente, e o Redux em si. Massa, valeu. Mais alguém? Eu. Tu pode me dizer qual é a diferença entre states e props? States e props? Isso. Posso ver. É o seguinte, eu vou falar desse arquivo aqui em si, baseado no hooks aqui e em classes. Depois eu te falo também em classes. Vê, o state, ele é o estado deste componente aqui. Aí eu crio aqui as variáveis, que são os estados, os states, no caso. Ele é o estado do componente em si. O props, ele é meio que um estado herdado, digamos assim. Eu tenho esse componente pai, que ele vai renderizar um componente filho. Aí eu quero que esse componente filho tenha acesso a essa lista que está sendo preenchida do componente pai. Aí eu passaria essa lista por props. Vê. Como tu pode ver aqui, eu estou passando todos esses atributos aqui por props, mas a sintaxe, eu declaro o componente, aí o que eu passo aqui são o que ele recebe por props, ou seja, esse componente pai está passando todas essas propriedades aqui para o componente filho através do props.
Aí meio que o props é um estado, como é que eu posso dizer? Basicamente herdado. Você consegue passar de um componente pai para o componente filho. E o estado é o estado do próprio componente. Entendesse? Entendi, massa, massa. Jackson. Isso é como se fosse um input do Angular, não é isso? Não sei se estou errado, O mas input parece do ser Angular? basicamente os inputs que aquele objeto vai receber, né? Eu tenho um Definição de propriedades. Tem um decorator no Angular chamado input, que a gente marca na variável do componente. Aí outro componente consegue inserir as propriedades, como você está mostrando aí. Passando do componente pai para o componente filho. Para o componente filho, Aí ele herda basicamente alguns atributos do componente pai. Massa, massa isso aí, velho. É como argumentos em uma função. Mais alguém aí? Eu tenho outra pergunta. Vamos perguntando porque... Tá me ouvindo de boa? Tô, pode falar. Tipo, com a tua experiência que eu tenho com o React, tu acha que ele tem alguma limitação? E se tem, qual a limitação do React? Cara, limitação. Deixa eu ver aqui, o que eu posso te dizer. As mudanças em produção, não. Não, nem tanto. Vê, eu achava muita limitação quando eu mexia com o React em classes. Que eu era limitado, eu não conseguia controlar o ciclo de vida de componente. O ciclo de vida já era pré-definido, digamos assim. Eu não conseguia controlar tanto, com tanta afinidade. Aí tinha essa limitação na parte de classes que foi sendo, como é que eu posso dizer? Foi sendo retirada através do hooks, como eu tinha explicado antes. Aí, algumas limitações que eu também acho é a questão de algumas libraries, porque para você fazer... Eu vou até falar de um exemplo aqui que ocorreu, tipo, de máscara. Você pensa, é um negócio simples, é só pôr a máscara lá. Mas, tipo, para você achar um componente em que ele tem essa máscara atrás de livro de terceiro e que ele não dê problemas no build, porque nós estamos utilizando aqui Docker. Aí, quando geramos o build, já aconteceu de gerarmos um build com a library de terceiro do próprio npm run build aqui, que é para gerar o build do próprio React, ele acabou não gerando por conta dessa library, aí acabou impactando em N coisas. Aí uma das limitações que eu acho é porque alguns determinados pontos você não consegue atender tão bem. Atender, digamos assim, você tem um pouco de dificuldade. Aí o que ocorreu é que a gente até criou aqui a parte de máscara para o próprio template, já para não ter essa dor de cabeça futura. Já para também não estar utilizando o library de terceiro. Nós criamos aqui já as nossas próprias máscaras. Se tu olhar aqui, já tem a máscara de CNPJ, aí tem de moeda, valor monetário. Deixa eu ver aqui tem outras máscaras também. Para remover de máscara. Aí em outros arquivos tem máscara de CPF, máscara de data, validador, rejects. Aí isso era um dos pontos que, tipo, dava muita dor de cabeça fazer, em que a gente foi meio que matando ao longo do tempo. Tipo, a gente organizou basicamente essa estrutura. Aí hoje a gente quase não tem tanta dor de cabeça com essas questões de máscaras, nem de ciclo de vida do componente. Entendeu? Acho que, do meu ponto de vista, assim, era mais essas as limitações. Com o tempo foi resolvido, né? Com o tempo foi resolvendo. Tem uma dúvida aí do chat. Aí vou ficar... Pô, não dá pra ir na lua com o React. Isso é fato ali. Ou dá, né? Você leva já montado antes, acabou-se. Seu argumento é inválido. E quem é a dúvida no chat? Fala um pouco sobre as requisições HTTP e também sobre o envio para o back. E o recebimento para o back. Um pouco mais a fundo.
Beleza, Lucas. Vê, para o envio, deixa eu achar aqui um exemplo para vocês de um form. Aqui. Pronto. Baseado na arquitetura, nós criamos baseado da seguinte forma. Nós temos o form state, que é o estado do formulário, em que ele tem, se é válido, os valores, que são os atributos do formulário. Esse todos é para saber se o input ele tem uma propriedade de evento chamada onFocus. Quer dizer que se você clicou, ele foi focado lá, para você descobrir se aquele input foi focado ou não. E tem os erros. Os erros é mais para você dar aquelas mensagens de erros abaixo do input, mais para ajudar o usuário a entender que aquilo ali é required, como é. Para envio, nós enviamos da seguinte forma. Até no Axios, que ele é que nós criamos, ele tem o post, que é para envio do back. Aí você passa a URL e você passa o objeto que você está enviando. Esse form state nós controlamos, como você pode ver, eu estou passando form state.value, que é o objeto desse formulário aqui. Você pode ver aqui tem um text field, que é nada mais do que um input. O valor dele é formStates.name. Aí pelo name, aqui no onChange, eu atribuo um valor a esse formState.values. Pode ver aqui. E digo que aquela propriedade que eu inseri, ela foi tocada pelo usuário, digamos assim. Aí eu monto todo esse objeto aqui, através de um onChange, através dessas validações que nós colocamos aqui no esquema, como você pode ver, para os erros, e faço essa tratativa de envio para o back. Aí a questão de recebimento do back, digamos assim, ele vai receber um JSON com todas as propriedades que você criou lá. Meu microfone tá... Beleza. Deu para esclarecer bem? Quer falar mais algum ponto? Mais alguém tem alguma dúvida aí? Sobre essa arquitetura que vocês usam agora, vocês mexeram na base dela ou coisa assim, ou só foram incrementando? E essa é a arquitetura padrão? Essa é a arquitetura padrão, a gente só foi incrementando. Da hora. A gente A tem base dela... Não, pode falar. A gente tem um Git já com essa arquitetura disponível? Tem, eu posso compartilhar com vocês. Eu estou mostrando mais a arquitetura do Homolog em si. Uhum. Massa. Mas basicamente essa é a arquitetura padrão. Porque nós já configuramos a questão de Docker, aí tem a questão da chave, da HTTPS. Dos úteis. Vocês Aí usam proxy aí também, né? Temos o proxy também. Dá uma explicada sobre isso, por favor. Beleza. Vê, basicamente é o seguinte, nós temos o proxy aqui definidos no package.json, que esse é o proxy local da sua máquina. Ele não interfere no proxy do servidor em si. Porque muita gente pergunta antes de subir, não sei o que, eu alterei o proxy. Não, porque aqui nós não estamos utilizando esse proxy em si. Nós configuramos aqui no Nginx para ele verificar basicamente o seguinte. Aqui em location, a gente tem essa propriedade location no Nginx, que ele faz basicamente o seguinte. Em todos os requests, ele vai verificar o seguinte. Como vocês podem ver no padrão aqui, em todos os requests, ele sempre começa com o service do back-end. Ele sempre começa com Tenhoft e Homolog Service, que é o caso desse projeto aqui. Aí no Nginx, ele verifica se os requests estão com esse service e o proxy, em vez de ele utilizar esse, que é o proxy de desenvolvimento, ele vai utilizar esse proxy aqui, HTTP, o IP. Aí basicamente para a gente ter esse controle de URL, deixar mais dinâmico. Beleza, Anderson? Beleza. Aí aparece outra dúvida. No caso, você pode, se você estiver hospedando dentro de um servidor, no caso, você pode colocar o back-end
só interno e chamar por esse proxy? Ou não rola? Sim, Funciona. rola, Massa. funciona. Você também consegue fazer, digamos, múltiplos proxies. Da seguinte forma, vê. Pegar aqui 3. Toda vez que ele encontrar Benhoff Homolog Service, ele vai chamar esse proxy. Aí aqui, antes desse primeiro barra, ele vai meio que montar o HTTP, IP, a porta, barra homolog, barra service, barra a continuação da URL. Aí se eu quiser deixar isso mais dinâmico, o seguinte, toda vez que eu quiser que ele chegue no Benhoff homolog 2, eu quero que em vez de 17 aqui, ele chama 18. Por isso que nós não utilizamos esse proxy aqui, porque ficamos limitados a basicamente isso em desenvolvimento. Já no NGIX, não, nós conseguimos mapear N proxies, entendeu? Entendi, massa. E é bom que você meio que separa o back da internet em geral, né? Só para Se você quiser separar em microserviços, o microserviço de autenticação, aqui é o microserviço de tal funcionalidade, aqui é o microserviço de tal funcionalidade. Aí você consegue ter esse controle dos requests através do proxy. E eles não ficam direcionados para a rede, né? Nenhum desses microserviços precisam estar direcionados para a rede, né? Isso. Massa. Não precisa estar no próprio servidor desse. Massa. Mais alguém, galera? Vinícius, Pode falar. eu vi que tá aquele arquivo ali, o ngix.conf, tem um cabeçalho que é para tratar requisição de origem remota, não é isso? Isso, Tem alguma coisa o que você... origin, né? Isso é uma aqui, configuração do React? É mais uma configuração de COS. Porque o que acontece? Geralmente, acho que muita gente já passou por esse problema, inclusive aqui na Colmeia, de você fazer uma requisição HTTP, ele dá um erro, e quando você vai olhar o console, ele é um erro de COS. Aí, como é que você resolve isso? Aí muita gente instala o plugin do Chrome, eu vou até mostrar aqui a vocês, COS, para meio que não acontecer esse problema de COS enquanto você está desenvolvendo. Porém, se na API você não tiver liberado o COS, que nem precisa, porque nós estamos utilizando o proxy aqui, aí porque através do proxy e do NGIX, nós conseguimos controlar o COS sem precisar fazer alteração na API. Aí, um exemplo, esse serviço aqui, ele tem o proxy, ele tem o COS habilitado. E esse serviço aqui é um serviço de terceiro, e ele não tem um COS habilitado, e não é nosso. Digamos assim, a gente não consegue chegar lá e habilitar o COS. Aí é mais para evitar esse tipo de erro de COS. Desse aí? Mostra qual é o plugin que você utiliza no Chrome. No Chrome? A extensão. Eu uso esse aqui, Allow Cross, né? Eu posso até mandar o URL aqui, mas geralmente, pelo proxy aqui, a gente acaba que nem tem esse problema nessa arquitetura, entendeu? Beleza. Mais alguém? Galera, fica com vergonha não, um de cada vez. Eu tenho uma dúvida. Não é bem uma dúvida, é mais uma informação. No começo, você usa o Context API, o Hook, que veio para substituir o Redux. Peraí, eu nem te entendi. No Colmeia, vocês usam o Context? O Context API, Isso. no lugar do Reducer, né? É essa a tua dúvida? Isso. Ou vocês só usam... Vê. Essa é uma daquelas perguntas que a gente responde depende. Porque, tipo, nessa arquitetura em si do React.js, a gente está utilizando deixa eu salvar isso aqui não, né? A gente está utilizando o Redux. Mas tem uma arquitetura do app que criamos recentemente para um dos nossos clientes, que além do Reducer,
que nós colocamos, inicialmente colocamos o Content API. Então essa pergunta vai mais, depende do desenvolvedor, tá entendendo? Se você tiver mais segurança com Context API, você pode utilizar tranquilo, e se você vê a necessidade de utilizar o Redux, aí você migra, precisar de ajuda com isso também, você pode chamar os outros desenvolvedores. Nós não utilizamos nessa arquitetura porque inicialmente nós configuramos no Context API, no Context API não, no Redux, desculpa. Aí foi meio que a gente foi deixando mais redondinho, digamos assim, e acabou que nós utilizamos mais o Redux em si. Entendeu, Eliel? Entendi. Valeu. Mais alguém? Israel, quer tirar alguma dúvida? Tá de boa, Vini. De boa? Beleza. Mas você já esperava, já mexe, então. Ô, Vini, olha, eu sei que é de React.js e tudo mais, mas será que tu consegue explicar pra gente a principal diferença do React.js pro React Native? Consigo. Tipo, vê, o React.js, ele é um framework voltado para desenvolvimento web. O React Native, ele é um framework só que voltado para desenvolvimento mobile. Todos os dois são à base de JavaScript. Em questão de componentização, sintaxe e controle de vida de componente, hooks, essas coisas são a mesma coisa. Quando você parte de React.js para React Native, a diferença é mínima. A diferença é mais o seguinte, o Doom, porque o Doom também, no React, o Doom, você entende, o React meio que entende tags HTML, como as principais tags HTML, div, form, link, essas tags. O Native não, ele já vem a view do próprio React Native, o link do próprio React Native, ele não entende a tag em si, HTML. Tem libraries para isso, para você poder fazer o decode do próprio HTML para o Native, mas basicamente a diferença são poucas. Em questão de sintaxe, você não vai ter tanta diferença. Em questão de requests, você também pode utilizar o Axios, baseado nessa estrutura que nós criamos de interceptor no mobile. Nós criamos também no novo template que nós criamos no mobile, nós estamos utilizando o interceptor. Questão de componentes como Material UI, você também consegue utilizar no Native. Basicamente é mais isso. Porque a principal tarefa do React Native é converter mais o React em si para Objective-C, que é a linguagem do iOS, e o Java, que é o do Android. Entendeu isso, Anderson? Pode falar aí, Jacques, foi mal te interromper. Entendi. Foi eu que interrompi, foi mal. Com esse padrão de projeto aí, eu consigo desenvolver uma aplicação em React Native? Em Native? Sim. Você consegue. Porque, tipo, no padrão, você já vai, meio que já vai, mesmo se você estiver tendo aquele primeiro contato com React Native, digamos assim, esse é meu primeiro contato com React e eu tô meio perdido aqui e não sei para onde é que eu vou. Tipo, eu vou até abrir aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não lembro, velho. Deixa eu abrir aqui e eu mostro a estrutura a vocês. Acho que eu nem clonei. Deixa eu ver se é esse. Não, isso é Flutter.
Deixa eu achar aqui. Eu vou pegar um projeto em React aqui e vou te explicar basicamente como é que tá a arquitetura. Porque eu não vou lembrar de cabeça onde é que ela tá aqui. É muita coisinha. Eu vou pegar o Seoft aqui. Fê, basicamente a estrutura de pastas que tu vai ter no React Native quando tu iniciar um projeto, tu vai ter basicamente essa estrutura de pastas aqui, só que sem o SRC, que é o que você vai ter que criar, e sem esse spec aqui, que nós estamos utilizando nesse projeto. Basicamente é o seguinte, é quase a mesma coisa do React, nós temos o index aqui, que é o primeiro arquivo a ser carregado, nós mudamos um pouco, geralmente ele vem um arquivo aqui, app.js, que é a primeira tela do app, nós mudamos por questão de organização mesmo para dentro da pasta SRC, você pode ver aqui, esse é o primeiro arquivo que ele renderiza. Se tu olhar em estrutura de pastas, do template que nós criamos, vai ficar basicamente dessa forma aqui. Vai ter as actions, que é a questão do Reducer. Nesse projeto aqui em si, essa é mais uma informação para Eliel, que foi ele que perguntou, a gente não está utilizando o Context API, mas no outro a gente está. Porque eu não achei aqui, não vai dar nem para te mostrar agora. Mas beleza. Nós temos também as actions, que é a questão do Reducer, como vocês podem ver, a sintaxe é basicamente a mesma do Reducer do JS Web para o Native. Temos as questões de componentes, já default, e temos exemplos de telas que já, digamos assim, prévias no caso. Você pode se basear por elas e ir seguindo. Então, tipo, a curva de aprendizado fica maior. E em questão de dificuldade, acredito que tu só vai ter dificuldade quando tu for abranger mais, digamos, condicionais, regras de negócio, alguns componentes específicos que tu vai precisar. Então, tipo, uma aplicação, se tu pegar esse template, tu consegue meio que desenvolver sem tanto, como é que eu posso dizer, sem tanto gargalo, sem tanto impedimento. Entendeu, Jackson? Tipo, você recebe o template default e você consegue seguir com ele, que é basicamente um dos pontos que a gente está querendo. Aí a gente montou, falando um pouco de React Native aí, a gente montou 2 templates, que foi um em TypeScript e um em JS mesmo. Mas basicamente a estrutura de pastas é a mesma, a sintaxe muda um pouco para o TypeScript, porque você vai começar a fazer mais as interfaces, etc. Mas basicamente, em questão de diferença de sintaxe de web para native e questão de curva de aprendizado, se você consegue tocar sozinho, eu acredito que seja bem tranquilo. Beleza. Mais alguém? Sei que é meio divergente do assunto, mas teria como explicar a configuração do Docker e tal. Claro, tipo, eu vou explicar mais aqui. Lembrar de não salvar. Oi. Depois desse exemplo aí, eu vou tirar uma dúvida contigo. Tranquilo. Vê, Lucas. O Docker, nós configuramos da seguinte forma. Esse aqui está com HTTPS, eu não vou mostrar ele não, eu vou mostrar um mais simples. Esse aqui pelo menos eu sei até onde está. Vê, nós configuramos da seguinte forma. Nós criamos um arquivo Dockfile. Aí criamos a imagem do Alfine. E digamos o seguinte, ele vai copiar o Nginx, que é esse arquivo que nós criamos aqui. Ele é default. E ele vai copiar a pasta do build. Ou seja, quando você tiver com a sua aplicação React, se você rodar o comando npm run build, tu pode ver esses comandos até aqui no package.json, ele
ele já deixa por default os exemplos quando você cria, o de stats, aí ele roda o React Scripts stats e o build. Se você rodar o comando React Native não, desculpa, npm run build, ele vai criar uma pasta chamada build, que ele vai conter o build que você vai enviar para a produção. Aí depois, basicamente no arquivo Docker, nós estamos dizendo o seguinte: copie tudo que estiver na pasta build na raiz. Ele pode ver aqui na raiz. No Nginx, a gente tem aquela questão que eu tinha até explicado, o proxy. Isso aqui já está tudo por default. O listen, o servname, localhost. Aí, questão de deploy em Docker. Vê. Basicamente, os comandos para você fazer um deploy em Docker são o seguinte. Depois que você fizer o build no npm, você pode rodar o comando. Vou até pegar aqui que eu tenho anotado aqui. Docker build. -t. Aí você passa, digamos assim, o projeto, que é a imagem. No caso, esse aqui é CP Provider. E você coloca ponto. Ou seja, ele vai fazer um build da raiz do projeto e vai gerar um build em Docker. Aí depois disso, você só faz criar a tag do Docker, que é com o comando docker tag. Aí você passa também o projeto, CP, provider. Aí você passa a tag. Geralmente, por default, nós utilizamos a latest. E você passa onde você vai subir, digamos assim, essa imagem. Atualmente, nós estamos subindo ela na AWS CLI, mas também outro lugar que você pode subir no Docker Hub. Quem chega com Docker já sabe isso aí. No Docker Hub, você consegue criar suas imagens. Eu acredito que eu devo ter alguma imagem aqui. Deixa eu ver. Acho que não. Deixa eu ver. Deve ter a imagem do logista. Pronto, vê. Você consegue ter a sua imagem. Aí você tem a tag dela. E você passa a URL no final do... Deixa eu achar aqui onde é que eu estava. Aqui, beleza. Você passa a URL onde você vai subir essa imagem que você criou. Aí depois disso, é só você dar um Docker push referenciando a tua URL. Aí geralmente lá ele vai subir a tua imagem Docker para o teu repositório. E no servidor você só precisa rodar o Docker Pull. Aí quando você tiver no servidor que você rodar o Docker Pull, ele vai buscar a tua imagem que tu criou, atualizar a tua imagem do servidor. Depois disso, se você rodar o Docker Compose, com hífen no caso, Docker Compose, up -d, ele vai pegar aquela imagem que foi atualizada e vai subir, e o -d é para indicar que ele vai subir em background. Porque se você passar sem o -d, ele vai startar o servidor do Docker lá, e caso você aperte Ctrl+C ou feche o terminal, automaticamente ele já vai matar o servidor do Docker. Deu para entender aí, Lucas? Beleza. Anderson. Deixa eu só perguntar antes rapidinho, eu acho que entra no mesmo contexto, só para a gente não sair da ideia. Beleza. Eu vi que a gente consegue fazer deploy em um bucket da Amazon, atualmente. O que tu acha dessa ideia no lugar do Docker, já que o bucket da Amazon ele tem uma alta escalabilidade, já que é um projeto front e tal? O que tu acha? O S3, né? Velho, nós utilizamos o S3 também em alguns projetos. Eu não sei nem dizer porque mudou. A verdade é essa. Tipo, o S3 era bem mais simples, digamos assim, de você subir um projeto.
você fazia o upload da pasta build que você gerava do NPM. Eu acho que nós mudamos questão de otimização, porque, vê, no S3, se a gente for subir dois projetos para o mesmo cliente, nós teríamos que criar os assets lá, 2 assets, para subir o build. Subiríamos 2 builds diferentes. E no próprio servidor, com o Docker, nós conseguiríamos subir N imagens no mesmo servidor, que é um exemplo do da Cardial. No servidor da Cardial, nós temos, acredito que sejam 4 a 5 imagens de Docker rodando. Porque se fôssemos subir num S3, nós teríamos que criar basicamente de 4 a 5 assets. Entendeu, Anderson? Sim. Eu acho que outro ponto que pode ter pesado muito nessa decisão de troca, me corrija se eu estiver errado, mas parece ser a ideia de usar proxy. Já que também, usando em um S3 não teria como, né? Isso, também. Porque em alguns projetos nós temos alguns microserviços, principalmente na Benhoff, que temos o microserviço do Homolog, o do Marketplace e o do UAA, que é o do login único. Aí isso aí também foi um fator que pesou também na decisão de troca. Massa. Valeu. Anderson. Beleza, Vini. É sobre uma ferramenta de debug. O nome dela é Reactotron. Aí, tipo, a minha dúvida não era nem como configurar essas coisas, mas sim como usar. Se tu tivesse como dar um exemplo aí para Native. Vê, eu posso utilizar o Reactotron, porque é o seguinte, nós dividimos o workshop em 2. Vai ser um workshop de React.js e um voltado para React Native em si. Aí, se tu quiser, eu posso até anotar aqui para a gente utilizar o Reactotron. O Reactotron, você consegue ter um painel para você acessar. Aí você consegue ver questão de logs, questão de telas fixas, se eu não me engano. Testar o layout, no caso. Telas fixas assim. Aí, no próximo workshop, se tu quiser, eu posso abranger mais de Reactotron. Tranquilo. Também tem outra, não sei se tu já ouviu falar, tem uma ótima ferramenta para isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, que ele até surgiu do Reactor, acredito que seja esse Flipper. Deixa eu só confirmar para tu. Isso mesmo. Para sumir. Pronto. Esse Flipper aqui também, ele é muito bom em relação a debug. Você consegue inspecionar os elementos do device, no caso, do dispositivo móvel. Você consegue inspecionar, saber. Igual inspecionar do Google Chrome. Você inspeciona, seleciona o componente que você quer, você muda o style dele, vê ele se comportando. Aí você consegue ter um acesso a logs, network, para você saber o que deu falha. Questão de você simular network lento. Esse flip aqui, eu também gostei muito de utilizar ele em relação ao Reactotron também, como tu abordou aí. Acho massa tu dar uma sacada nele depois. Eu vou deixar o link aqui para tu ver. Beleza, valeu. Ô Vinícius, tenho uma dúvida até. Em relação Pode falar. a buildar apps para iOS, só com o MacBook hoje em dia, porque no tempo que eu mexia com React Native, faz um tempinho, tinha o Expo, a galera falava que dava para fazer, para buildar sem um MacBook e tal, mas eu nunca vi nada a respeito. Tu sabe dizer? Não? Quer ver, o Expo, ele é um... Deixa eu ver como é que eu posso te dizer. Ele é basicamente um framework voltado para React Native. Aí ele gera um QR Code. Não sei se tu já mexeu com o Expo ou só com o React Native. Ele gera um QR Code
que você consegue, você instala o app do Expo no dispositivo iOS e no dispositivo Android, e você escaneia esse QR Code e ele simula o app, o seu app em si, no seu dispositivo. Mas o React Native, se você partir para o React Native, você não consegue fazer o build sem um macOS. E o processo de build é um pouquinho trabalhoso também, digamos assim. Tipo, para você fazer um build num dispositivo físico agora, tô dizendo agora na atualidade. Tipo, agora tem versões de Xcode que ele só funciona com determinadas versões de iOS. Tipo, o Xcode 13 ele builda para o Xcode 14, já o Xcode 12, 13, ele não builda para o 14, ele só builda até o 13, até o 12, ele tem essas limitações, tá entendendo? Mas entre o React Native e Expo, eu particularmente prefiro o Native, porque você consegue ter mais controle da parte Android e iOS, você consegue ter mais acesso à libs nativa, que o Expo não tem, e também questão de otimização, que eu acho, particularmente, a gente tentou desenvolver um app em Expo, acabou sendo bastante lento, digamos assim. O React Native foi mais otimizado, a gente testou o Expo no começo, quando a gente começou essa cultura de React Native e Expo na Colmeia, e acabou que escolheu mais o React Native em si, por questão de poder ter acesso a libras nativa, a componente nativo do device, a hardware nativo do device, essas coisas. Entendeu, Eliel? Entendi. Mais alguém? Vinícius, não sei se tu já teve que trabalhar com isso, mas já teve alguma experiência com sockets? Se tem alguma problemática no React? Ixi, se lembrou, foi um projeto aí, vou nem citar o nome, chega, deu uma dor no peito agora. Vê, já tive experiência com socket, com React Native mesmo. Ao meu ver, foi bem tranquilo, tipo, a gente conseguiu ver em tempo real, em questão porque basicamente era o seguinte, tinha socket em que um dos aplicativos emitiam eventos para o segundo, aí a gente conseguia ver isso bem otimizado, isso em tempo real, aí não foi tão problemático utilizar socket no React Native. Inclusive, já utilizei também em chat, com socket, para abrir a sala, mensagem, envio de mensagens, fotos. A primeira experiência não foi tão boa não, velho, mas a segunda, que foi com o chat, eu já era mais maduro em relação a socket, em relação a React também. Acho que quando eu tive o primeiro contato com socket, eu era meio imaturo em React ainda. A primeira experiência para mim, velho, foi horrível. Eu não queria mais não. A segunda foi mais tranquilo, foi o chat, eu já estava mais maduro em relação ao React, já sabia como se comportamentar, como controlar o ciclo de vida, já sabia quais os componentes eu ia utilizar, já sabia da socket e tudo mais. Então, tipo, foi bem tranquilo mesmo, na segunda vez, né? Segunda tentativa. Tem alguma lib própria do React, coisa assim, ou vocês usam o Socket.io? Eita. Eu não lembro de cabeça, cara. Eu posso até dar uma olhada aqui, peraí. Tranquilo. Mas no back-end, como o back-end era em Node, nós utilizamos o Socket.io mesmo. Mas no React, deixa eu abrir aqui, se eu vou te dizer agora. Socket.io é muito bom, pena que ele não tem para todas as linguagens. Isso. Deixa eu achar aqui. É esse. Aqui. Vou te dizer agora. Nós utilizamos o Socket.io Client. Vou deixar aqui no chat. Massa. Foi bem tranquilo utilizar ela no
no React Native. A sintaxe é basicamente a mesma do Socket.io normal. Massa, valeu. Mais alguém aí? Vinícius, Diz lá. em relação a Electron, vocês já chegaram a usar também? Electron? Electron. Tu diz o framework que converte HTML para desktop? Isso. Que é o mesmo que é feito o Slack. É, o próprio WhatsApp do desktop que você utiliza aí é em Electron também. O Slack. Cara, eu não utilizei o Electron. Eu dei uma estudada, foi até o El que falou para mim dele, que ele tinha achado bem interessante também, porque basicamente o Electron ele converte o HTML, CSS, o JavaScript para desktop. É isso? Você está utilizando ele em algum projeto? Então não, é só uma dúvida mesmo, como é que funcionava. Então eu vou ficar devendo essa. Eu posso tirar essa dúvida, te explicar depois, porque assim, nunca mexi com Electron não. Fala aí, Jackson. Sei pouco também, mas basicamente ele simula um Chrome, um navegadorzinho. É meio que como se fosse um WebView do... Fala aí, Jackson. Eu cheguei um pouco atrasado, aí pode ser que tu tenha falado já, eu não peguei. Relaxa. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre o Flux e tipo, como é que usa ele no projeto. Falar o quê? Esse nome Flux, acho que é isso o nome, Flux. Flux? Acho que é. Me diz aí o que é. Então, eu não sei não, eu já ouvi falar disso, tá ligado? Flux. Deixa eu ver. Redux, não? Tá confundindo com Flutter, não, Jackson? Não. Pode ser Redux também, já podia dizer. Redux. É a arquitetura Flux que tu quer saber? Mesmo, exatamente. É porque eu já ouvi falar, mas não sei o que é, tá ligado? Entendi. Deixa eu ver aqui. É o dispatch do Redux, né? Isso, eu acho que é. Deixa eu compartilhar aqui. Pô, velho, o microfone mudou aqui, velho. E eu tava Mano, explicando a vocês. Caraca, Eu sabia que tu tava falando sozinho. Caramba, velho, eu não acredito não, mano. velho. Vou falar de novo, velho. Vê, Tá valendo. nós utilizamos a arquitetura Flux no projeto, que é basicamente o seguinte.
da arquitetura Flux, você faz disparos de ações em que você atualiza um componente e um estado global da aplicação, que seria o Redux. Aí vê, na arquitetura aqui em si, nós temos as ações de login, que no login, assim que eu fizer o request para o back-end, que eu receber a resposta, eu disparo uma ação que se chama session login. Aí nessa ação eu passo o objeto, que no caso no Reducer aqui, eu verifico, teve uma ação, beleza, qual foi a ação? Foi um login. Aí aqui, tipo, você consegue controlar o seu estado global da aplicação. Tipo, aqui, quando eu receber essa ação login, eu quero que o usuário agora, ele receba tudo que eu passar nessa action. Essa action aqui, ela tem uma propriedade chamada payload. Como tu pode ver no... Vou mostrar nesse outro exemplo aqui. Tipo, payload. Que ele é mais que é o objeto que tu tá disparando para esse Reducer. Entendeu? Aí, tipo, basicamente é isso. A arquitetura Flex é uma arquitetura baseada em disparos de ações. Você vai disparando ações e o Reducer vai atualizando ou executando determinadas chamadas ou funções. Pô, velho, dessa vez eu não tava multado, não. Beleza, beleza. Valeu, bicho. Mais alguém aí? Quem? Eu acho que por enquanto foi bem produtivo até agora. Massa, massa. Para um primeiro contato de React é basicamente isso que vocês vão ver. A gente ainda abrangeu muito, porque a gente falou de Intercept, Docker, de Proxy. Sim. Parece bem descomplicado o React. Então, beleza, galera. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nós poderemos encerrar por aqui, se quiserem. Caso tenham dúvidas, levante a mãozinha aí ou perguntem. Aproveita para usar Vinícius, viu? Poxa, usar o cão. Esse cara é caro, mano. Usar o cão. Acho que a gente Até 10 horas aí, para usar e abusar. Poxa, até 10 horas. Vacilo. Se tivesse com um projeto de JavaScript não, React aqui, ó. Tá tirando dúvida. Uma coisa também, tipo, eu vou deixar aqui no link. Basicamente é o seguinte, na estrutura que utilizamos aqui, os componentes, a gente se baseia muito no Material UI. Eu tinha falado isso no começo, mas eu não sei quem chegou atrasado ou não. Aí, tipo, porque geralmente o que acontecia? Eu preciso de determinado componente e eu não sei fazer. Eu vou instalar esse livro aqui de terceiro. Beleza, velho. Só que, tipo, como eu falei antes, acabou que algumas vezes ocasionou de instalar livro de terceiro para alguns componentes e acabou que o build ele parou de funcionar. A gente teve que ter estresse para corrigir o build do Docker, atualização, um monte de coisa. Aí, geralmente, nessa arquitetura em si, todos os componentes que a gente cria, padrão de componentes, cores, tema, tudo isso é baseado no Material UI aí, que eu deixei o link no chat. Massa. Se tiver como, deixa o repo disponível pra gente lá. Deixa, eu vou ver aqui se tá completo lá com o que a gente já colocou de Intercept, máscara, tudo e disponibilizo lá no geral do Comea. Massa. Eu deixo o público, no caso, se vocês quiserem também, tanto faz pra mim. Humilde. Alguém mais? Parece que não. Eu acho que isso foi um não. Lucas fez uma pergunta. Com a mãozinha levantada. Lucas fez uma pergunta no chat ali. Como é feita a parte de segurança aí no front-end? Acesso de rotas ou... beleza. Acesso de rotas. Deixa eu te mostrar do modo geral, né?
Acho que é a parte das requisições, né? Das requisições, acho que eu já falei. Eu vou mais falar agora de segurança de rota, tipo, para usuário logado. Se bem que eu acho que isso tudo é feito no back, né? Essa verificação. O pessoal libera lá no Algumas front. verificações de segurança. No front, mais é verificação de acesso. Tipo, acesso de usuário. Determinado usuário vai ter acesso a determinada funcionalidade. Determinado usuário não tem acesso a tal funcionalidade. Sabe dizer se o React ele tem algum problema com falhas como o XSS? Também não sei se tu sabe o que é XSS. Cara, eu posso pesquisar e te falar. De cabeça assim, eu não sei não. Massa, massa. Olha aí, Tabosa. Próximo workshop de segurança, hein? Olha aí, ó. Já começa a organizar para Anderton fazer. Vinícius. Eu coloco um desafiozinho. Diga um prêmio. Vinícius. Pode falar, Matheus. Como é que você lida com a questão de armazenamento do token? Você armazena nos cookies, no local storage? Fê, nesse projeto aqui, a gente está armazenando no local storage. Uhum. Aí, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Acho que no top bar eu consigo te mostrar. Deixa eu ver layouts. Dashboard, components. Cadê? Aqui. Beleza. Tipo, tudo de token e usuário nesse projeto aqui. A gente começou com local storage, porém estamos migrando para tudo ser controlado através do Redux. Foi aquele Redux que eu mostrei com o Session. Deixa eu abrir aquele de novo. Tá aqui. Beleza. Aí aqui, no usuário, nós vamos também colocar uma propriedade token. A gente não precisa estar naquela tela, aí eu dou um JSON passe do local storage buscando token. Aí em determinada tela eu tenho, faço isso de novo. Aí em outra tela eu vou e faço isso de novo. Entendeu? Nesse projeto em si, atualmente, todas as informações de usuário e token estamos utilizando no local storage. Mas também vamos migrar para o Reducer ou pode ser controlado pelo Reducer também. Acredito que um dos projetos que configuramos assim, Israel pode falar aí também, é o MPPE. Se eu não me engano, o MPPE nós já configuramos tudo do usuário logado e token no Reducer. É isso, Israel? Foi sim, exatamente, Vini. É isso mesmo. Aí como é que funciona esse Reducer? Ele armazena o cookie? Não o cookie em si, o token. O token, perdão, eu confundi aqui. Ele armazena o token nos cookies, no header, no local nele storage? mesmo, porque tipo, nele mesmo, porque tipo, meio que na memória, ele é um estado ele é um estado global da aplicação, tipo, meio que uma variável lá que todo mundo tem acesso a ela. Sei, E como ele se é fosse um armazenado repositório, nele. né? Tipo isso. Entendi. E outra coisa, Aí. Esse back-end que está sendo utilizado nessa aplicação aí, ele passa os perfis de usuário pelo cookie, por exemplo, administrador, colaborador, porque assim, dependendo do perfil do usuário, tem algumas coisas da aplicação que não vai estar disponível, não vai aparecer, sabe? Isso. No retorno do perfil do usuário, a gente também está setando no local storage. Deixa eu te mostrar aqui. Ele tem um cara chamado... Deixa eu parar de alterar essas coisas para eu não esquecer. Ele tem um cara chamado... aquele Authorize. Authorities. Aqui, ó. Achei-lo. Authorities, que ele é mais que um array, porque nesse determinado projeto aqui o usuário pode chegar a ter mais de um perfil, aí ele consegue acessar diversas propriedades. Aí, no Authorities, a gente vê a questão das regras deles, no caso aqui, a gente só colocou o operador até agora, beleza? E a gente faz o controle do que ele tem que acessar ou não, ou pode acessar ou não,
através do Authorities. E isso aqui também está setado no local storage. Mas se você quiser, você também pode criar um Reducer novo aqui de Authorities e você consegue controlar também pelo Reducer. Uhum. Esses perfis, eles estão sendo enviados dentro do token ou está sendo obtido por uma consulta separada? Eles estão sendo enviados dentro do token. A partir do momento que a gente recebe o token aqui, a gente dá um decode no token e seta no local storage. Entendi. Essa informação de perfil já está dentro do token já, né? Isso. Uhum. Beleza, só isso mesmo. Beleza. Quem levantou a mãozinha primeiro aí? Anderson ou Jackson? Jackson. Vai lá, Jackson. Eita, não, foi que já tava da outra vez. Ih, rapaz. Vai lá, Anderson. O Redux, você consegue inserir alguma informação nele diretamente pelo navegador? Tipo, pelo Não, console, coisa assim? não. Só Massa. através de ações definidas no teu projeto. Tipo, deixa eu ver se é isso mesmo. Beleza. Aqui nas actions, você cria as actions e define. Aí, através de um disparo de ações, é que você consegue alterar o Reducer. Pelo navegador, você não consegue. Massa. Eu peguei um projeto há pouco tempo do Comer que o login era feito as credenciais lá estavam no local storage. Nesse caso, que eu recebesse essas credenciais para colocar no local storage, como eu colocaria isso no Redux? Direto no código? Pera aí. Tu recebe as credenciais da onde? Então ela me mandou as credenciais lá, só para eu aplicar no storage, no local storage lá do... Porque tu recebe, assim, tipo, tu deve colocar testar. tu deve colocar lá, né, local storage.set item, aí tu cria a chave e passa o valor, não é isso? No caso, eu tava fazendo direto no navegador. Só você pode ir lá inspecionar elementos e mudar diretamente lá. Ah, entendi. Tipo, no Redux, não. Você teria que fazer um disparo de ação, tipo, usar um dispatch, aí você passaria o tipo da ação e o objeto que você tá alterando. Entendeu? Você não conseguiria chegar lá, tipo, aqui no Chrome, você inspecionar o elemento em application, local storage e setar um key lá. Massa, fica até mais seguro. Massa. Mais alguém? Um de cada vez, com calma. Acho que agora acabou. Agora encerramos.